Alô, Employer Branding Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caio Infante. Eu sou a Winnie Fernandes. E eu sou a Suzy Claverry. E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Esse episódio está sendo produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil. Alô, Employer Branding Lovers! Agora muito mais do que só uma voz, tem personagem, as pessoas agora, elas aparecem aqui no EBBcast, um dos 20 maiores podcasts de RH do Brasil, em sua segunda temporada. Primeiramente, queria agradecer mais uma vez o time do Kenobi, que está com a gente nessa jornada, ajudando, editando. É um baita trabalho, vocês não fazem ideia. Quem assistiu o episódio 0, né, ou o episódio 1 da primeira temporada, da segunda temporada, consegue conferir os perrengues de gravação, um pouquinho as histórias Suzy, Winnie, minha, curiosidades, enfim, é divertido. Parece fácil, parece tudo brincadeira, e aqui vocês vão ver um pouco como acontece, quer dizer, mais ou menos que tem partes que ainda serão editadas. Por enquanto estou sozinho aqui, na expectativa de Winnie ou Suzy conseguirem entrar comigo, agendas apertadas, mas desde a temporada 1 vocês já sabem, a gente se divide para poder multiplicar. Eu já estou recebendo aqui, não uma convidada, mas 2 convidadas maravilhosas. Já já elas vão se apresentar. Antes vou dar os famosos recados paroquiais, se a Winnie tivesse aqui ela chamaria assim, que é: não deixe de curtir o nosso podcast, indicar, mandar sugestão, ativa o sininho, enfim, graças a vocês, a gente continua crescendo e trazendo convidados, temas incríveis, cada vez mais, e estamos só começando a segunda temporada. Sem mais delongas, vamos lá, sejam muito bem-vindas, Bia, Juliana, e eu quero ouvir a Bia pela Bia, e depois Juliana por Juliana. Muito bem-vindas. Obrigada, Caio, obrigada, Marim, obrigada, Employer Branding. Bia pela Bia, lado A, executiva de gente, gestão e experiência do cliente do Banco Digio. Bia, do lado B, mentora, conselheira, palestrante, professora, escritora e companhia vai. Porque, de fato, eu sou anti-carreira, eu trabalho por propósito, e trabalho do jeito que eu quero, na hora que eu quero, com o time maravilhoso que eu tenho, e eu passo a bola para a Marim. Vale falar alô, Employer Branding Lovers. Oi, gente, obrigada pelo convite. E ela é lover. Sempre vale. Obrigada pelo convite, Caio. Obrigada pelo convite também, Bia, pela participação, pela dobradinha. Juliana por Juliana. Generalista em RH, curiosa por natureza. Sou uma lifelong learner por esporte, né? Então, curiosa, gosto de ler, gosto de estudar, gosto de me aprofundar ou não em alguns assuntos. E desde 2016 comecei a curiar um pouquinho sobre esse mundo de employer branding e a gente está aprendendo aí junto, né? Esse é o objetivo, e aqui estamos aqui sempre para aprender, para compartilhar e para se divertir. Esse é o propósito aqui também da Employer Branding Brasil e do nosso EBBcast. Eu vou começar aqui pela Bia. Bia que tem uma carreira, uma trajetória incrível. Para quem não sabe, depois você olha lá no LinkedIn da Bia, enfim, nos canais da Bia, ela é influencer top 5 da América Latina no mundo de RH. Não é pouca coisa, não. Aquele momento que o streaming até dá aquela travada, né? De tanto peso no que a gente está falando aqui. E Bia, você com uma carreira aí, mais de 20 anos, né, no mundo de RH, várias funções, posições, segmentos, empresas. Como é que você vê essa jornada do Employer Branding? Há 20 anos não existia, há 10, eventualmente alguém começou a falar alguma coisa, 3, 4 anos ganhou mais força, o último ano, graças a Deus, a Employer Branding Brasil também dando a sua forcinha aqui todo dia, toda hora, vem ganhando mais relevância. Então eu queria te ouvir, entender um pouco a trajetória e como é que você viu o tema evolução, em que momento você falou, esse negócio deve ser interessante. Bem, claro, né, com todo esse cabelo branco que está escondido, tantos anos assim, sem dúvida eu vi muita coisa, né? Eu vi um RH que até para recrutar e selecionar foi uma conquista, né? Treinar, avaliar, remunerar, desligar, atrair, né? Daí depois disso a gente foi para o atrair, para o reter, para o desenvolver, né? Não tinha mais o treinar, você já tinha ampliado também para o desenvolver, você já tinha ampliado, né, o conceito de educação.
já alinhado a estratégia, né? E agora, finalmente, acho que a gente é parte da estratégia, né? Para mim, employer branding é um tema crucial, pois ele traduz a reputação da empresa no mercado de trabalho, gestão de marca e, de fato, a gente agora busca uma experiência consistente com a promessa, né? E a estratégia do negócio, de fato, recursos humanos, cada vez mais, e acho que a pandemia até acelerou esse processo do meu ponto de vista, né? A gente trabalha cultura, e cultura, de fato, né, devora a estratégia no café da manhã. Então, cultura é um tema crucial em toda a empresa, né? Tá na preocupação do CEO, e hoje a nossa área lidera isso, né? Marca empregadora, né? E aí a Marim, né, é uma pessoa que desde o meu primeiro dia no Digio vem com essa bandeira muito forte. Ela é uma super EB lover, né? E ela trouxe essa bandeira muito forte. Ela já vinha trabalhando esse tema, e a gente tem realmente reforçado muito isso, né? Porque é um caminho sem volta, né? E é um caminho de evolução constante, permanente, no qual a gestão da marca, de forma muito mais ampla, sem dúvida, traz um valor ainda, muitas vezes, não medido, mas traz um valor imensurável para dentro da organização. Excelente, excelente. Não só é bonito o que você fala, mas assim, é real, né? E é isso que é importante. E como eu falei, a gente traz pessoas aqui com experiência, diferentes experiências, lembrando que a gente não tem melhor ou pior, tem cada um com a sua experiência, com a sua vivência. E aí queria ver um pouco o outro, né, que a gente abriu um pouco os olhos para falar de EB. A Ju, né, enfim, desde como você falou, no dia 0, dia 1 aí, ela começou a falar de EB. Então eu queria ouvir você, Ju, como é que você, enfim, conheceu o tema, como é que você assim, se apaixonou, se transformou numa EB lover, né, os desafios até de falar, pô, isso aqui é legal, é importante, vamos trabalhar, e aí como é que vocês juntas, né, batendo de porta em porta aí na organização, conseguiram, de alguma maneira, começar a se organizar? Queria te ouvir um pouquinho. Acho que o que vale muito aqui também, com relação a aprendizado, né, quando a gente fala... ouvir falar a respeito de employer branding, legal, o que é employer branding, né? Nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido dizer aqui sobre isso daqui a respeito no Brasil, né? Então, o que é? Daí foi a partir daí que eu comecei a estudar sobre o assunto. E não tem receita de bolo, porque quando a gente lê sobre alguma coisa, a gente vê o case de outras empresas que estão trabalhando, que estão atuando, é muito bonito na teoria, e quando você vai para a prática, você vê que os desafios da sua organização eles são diferentes, ou então eles são muito específicos, e a parte de você explicar também o que é o employer branding, ele é um desafio dependendo do teu público interno, né? Então, por que eu vou falar a respeito de reputação de marca empregadora? Qual que é o impacto que isso daí tem para o negócio? O porquê que a gente deveria se posicionar de uma maneira diferente, né? E o porquê que a gente deveria adotar um posicionamento e contar a nossa própria história para evitar que outras pessoas contem ela por você, né? Então, como que a gente vai dizer o que a gente é se nem a gente mesmo tem clareza do que somos? Então, foi nesse principal speech, né? Foi nesse principal tema, assim, que eu comecei a conversar com a Bia a respeito, porque a gente via algumas desconexões a respeito do que nós somos, que não estava claro nem para nós mesmos, o como que a gente deveria nos posicionar, ou como que a gente deveria contar essa história, né? Como foi que nascemos, para que viemos, o como que as coisas funcionam aqui dentro. Então, foi a partir daí que a gente começou a ter essas conversas internas e comecei a me aprofundar um pouquinho mais, ainda em curva de aprendizado, né? Ainda aprendendo sobre o tema, ainda pesquisando, ainda estudando sobre, para a gente tentar contar essa história de uma maneira um pouquinho mais assertiva, um pouquinho mais com o nosso DNA, para que nós existimos, qual que é o nosso propósito, né? Excelente, já você vai contar um pouco mais dessa jornada, mas a gente ainda está engatinhando. Eu queria ouvir agora, voltando a bola com a Bia com uma carreira internacional, né? Ou seja, ela teve gestão de pessoas na América do Sul, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, falei, a Bia não é pouca coisa, não. E eu queria saber, assim, o que você viu de semelhanças, desafios, né, de gestão de pessoas, né, liderança de maneira geral, e se em algum momento, né, você esbarrou pelo EB lá fora, se teve algum contato, e se sim, como foi? Legal. Bem, primeiro eu preciso deixar claro que eram empresas de capital brasileiro se internacionalizando, né, não eram Perfeito. Empresas com a sede lá.
Então, é mais interessante ainda, porque a diferença é importante, fica mais clara, né? De fato, os atributos, de modo geral, né, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a relação com o trabalho ela é mais comercial, ela é mais transacional. E as coisas não se misturam, eles, né, de fato, o 9 to 5, né, então, há uma linha muito clara, né, entre a vida pessoal e a profissional. Isso falando de Europa e Estados Unidos, né, e tem uma busca de equilíbrio entre empresa e colaborador, ou seja, tem uma questão de o que se compra tem que se levar, né? E se você não tem uma percepção essa troca saudável entre empresa e colaborador, as pessoas vão embora, né? Acho que uma exceção é em Portugal, né? Existe eu compro uma proposta de valor, se ela não é entregue, eu vou embora. E tá tudo bem, porque a relação é uma relação transacional, tá? Isso com exceção na Europa de Portugal. Na América do Sul, não, e aí nós estamos nesta, a gente já tem os atributos emocionais ganhando espaço, né? Então, existe uma relação mais emocional com a empresa. E, de fato, e por isso que a Marin me convenceu muito, né, de aprofundar esse tema também, porque não sei se no caso da América do Sul, vem da questão toda, né, de desigualdade socioeconômica, de termos sido colonizados de exploração, da questão de empresas de dono, né, não sei se por aí, né, que a gente espera da empresa, às vezes, atributos de pai e mãe, né, e a Marin está cansada de ouvir isso, não somos uma família, somos um time, né, então um time que tem que deixar claro qual é a estratégia, um time que tem que deixar claro com quem em que arena se está jogando, quem são os competidores, qual é o papel de cada um no jogo, né? Mas é uma relação na qual é de troca. Todos somos adultos, né? E existe uma relação, né? Então, acho que a gente tem ainda o tema de EB, para mim, é um pouco isso, né? Então, assim, óbvio, né, nem se falava desta forma, a gente até já falava, até porque muitas vezes, eu sempre trabalhei muito próximo de marketing, né, com as áreas de marketing, acho que eu sempre, desde o início da minha carreira, porque no início da minha carreira eu era a BP de marketing, e a área de RH estava dentro do marketing, a área de desenvolvimento de RH estava dentro do marketing, né, isso em 1998 no Itaú, estava dentro do marketing, o desenvolvimento de RH. E eu atendia o vice-presidente, né? Eu era BP do meu próprio vice-presidente. E eu discutia muito com ele, né? Eu discutia com ele muito o seguinte: por que estamos aqui? E desde o primeiro momento eu comprei muito essa ideia. Estamos aqui porque nós, via colaboradores, na palavra dele não era viabilizar, mas concretizamos a marca. Nós realmente desenvolvemos, a gente não falava tanto de cultura lá em 1998, mas óbvio, estando dentro de marketing, nós falávamos já de marca, e é isso, então eu nunca, nesta jornada, eu sempre de fato acreditei, e por isso eu sempre trabalhei muito próximo a marketing, eu sempre de fato acreditei que a marca, ela é construída pelos colaboradores, mas eu ainda não tinha esse conceito, né, da marca empregadora, era a marca como um todo, que era construída pelos colaboradores, né, e voltando, eu já comecei a viajar, hein, Caio, meu Deus, a Marin vai me matar, vou voltar aqui. Tô seguindo o raciocínio. Mas assim, então, a questão é assim, acho que, de fato, a gente está no Brasil, né, ainda tendo características de centralização de decisão, óbvio, né, ele se desenvolve, o tema ganha um espaço e é um tema valiosíssimo para as organizações, e a gente consegue começar a saber, isso que é a importância da Marin, né? Quando a Marin traz, a gente saber, conseguir traduzir para quem está chegando, né? Então, quem vai entrar na organização, o que ele vai encontrar, quem está, o que ele pode encontrar e o que ele espera encontrar, e assim eu atraio todos os dias quem já está dentro, né? E quando ele for sair, porque eventualmente eu vou sair, por N motivos, mas eu vou sair, o que eu vou deixar para trás?
né? E a gente também tem muito orgulho, né, Marinho, que quem deixa a gente com toda a dor de deixar o que deixou para trás, né? E sai por N motivos, né? E eu sou a primeira a parabenizar as pessoas em seus movimentos, sejam eles quais forem, afinal eu sou de desenvolvimento, né? Mas, de fato, eu acho que é isso, assim, Caio, traduzindo, né? Acho que o mundo todo, o desenvolvimento desse tema de marca empregadora é uma coisa realmente mais recente. Existem diferenças importantes, dada a relação que se estabelece com a empresa, e eu entendo que nós, brasileiros, vamos chegar numa relação não, talvez, tão transacional como a Europa e Estados Unidos, uma parte da Europa e Estados Unidos, mas a gente tende com o EB e com o valor que o EB traz, equilibrar melhor os atributos emocionais e esperar o que, de fato, a empresa pode entregar, né? E vender, e explorar, e apresentar, né, explorar no lado positivo, no sentido de traduzir para quem está fora o que nós temos aqui dentro, né? Então, eu vejo como uma crescente em todo o mundo, mas que acho que no Brasil, mais do que nunca, a gente vai evoluir muito. Esse tema evolui junto com a própria relação de trabalho no Brasil. Super de acordo. Também acho que é uma evolução, constante, dois, que não é uma coisa puxa outra, como você falou, nos anos 90, pouco falava-se de cultura, aí cultura super forte, e acho que agora nos próximos 10, 20 anos a gente vai falar ainda mais de EB, ainda bem, né? Todo o meu trabalho vai ter valido a pena, é isso que eu penso todo dia. E aí, quem tiver no 3G agora vai travar, tem que estar no Wi-Fi, muda lá, se tiver no celular, muda no Wi-Fi, porque aí eu quero saber, Ju, como é que a gente materializa tudo isso? Qual foi o processo, né, como a Bia comentou aí, como é que você atrai as pessoas, você para fora, e como é que você continua deixando a turma apaixonada dentro da empresa? Qual que é o segredo? Conta o caminho aí pra gente. Coerência. É o atraia quem você é, entendeu? Que é o famoso bordão do Employer Brand, né? É a gente conseguir passar a mensagem e a autenticidade de não prometer além do que a gente é, de conseguir atrair realmente, de fato, pessoas que tenham conexão com o nosso propósito, com os nossos valores, claro, né? Quando a gente está falando a respeito de cultura, mas a gente conseguir passar isso daí para fora, né? Conseguir mostrar, conseguir contar como é trabalhar aqui. O que tem de único que faça com que as pessoas tanto queiram vir trabalhar, quanto elas queiram ficar, né? Mas mais importante do que foi o que a Bia até comentou, né? De como é que a gente faz para conseguir manter as pessoas aqui conosco, que é o reencantamento, né? Como que eu consigo conquistar, reconquistar essa relação com o colaborador de ficar onde ele está, porque ele quer ficar, e porque ele ainda se sente desafiado, porque ele ainda vê valor na proposta, porque ele ainda se sente atraído, né? Como que a gente constrói essa relação? Com coerência. Tem algum nome no mercado? Fala o que eu quero ouvir, por favor. Como é que chama isso? Como é que chama esse diagnóstico da marca? Como é que chama esse posicionamento? Conta para quem está ouvindo a gente. Employee Value Proposition, EVP. Eu queria que eu te ouvisse um pouco, Bia também, obviamente, pode fazer uma dobradinha a vocês duas, desse processo, né? Acho que desde, precisamos, né? E óbvio, ninguém acorda um dia e fala assim, vou fazer isso, saio fazendo, existe um processo de convencimento, tenho plena certeza disso, e obviamente em que momento que vocês estão, o que vocês fizeram até aqui, enfim, de novo, lembrando que cada empresa está num processo, está num estágio e está tudo bem, mas eu queria te ver principalmente com relação ao EVP, que é um dos temas aí que, né, eu brinco, o EVP é que nem unicórnio, ele é bonito, fofinho, mas ninguém nunca viu, né? Todo mundo gosta, mas ninguém nunca viu, poucas empresas têm isso de fato, eu sei que vocês têm um super bem estruturado, então eu queria ouvir vocês muito mais no processo, tá, de como é que é tudo isso, que é onde a maior parte das empresas onde se encontram, no dia 0 ou no dia 1, vocês já estão no dia 10 ou 11, talvez, essa caminhada. Aí eu vou até puxar a sardinha para o lado do desenvolvimento, que a Bia vai me complementar, porque ela também gosta muito dessa parte, né, Bia? Que é como se fosse um processo de autoconhecimento, só que focado mais para uma versão empresa. Então, a gente conseguir mergulhar, aprofundar a respeito do que você tem de diferente, né? Então, e tudo isso daí envolve outras etapas a respeito da nossa auditoria digital, de olhar como que a gente se posicionou em canais diferentes, ou como que a gente divulga uma vaga, como é que a gente divulga uma ação que teve de uma festa, de alguma coisa que aconteceu de bacana, ou como que a gente comunica as coisas de dentro para fora, e também como que a gente comunica o que aconteceu para os outros colaboradores. Então, teve uma imersão em nós mesmos, a gente conseguir entender
para que existimos, né? E o porquê que nós estamos aqui todos trabalhando juntos e o que a gente tem em conjunto, qual que é o que a gente tem em comum, o que a gente pode oferecer, quais são os atributos que a gente consegue agregar para a carreira das pessoas, né? Então, para mim, foi uma jornada de autoconhecimento, isso daí como empresa, e a partir daí fica um pouco mais fácil você conseguir entender o que tem de único na sua marca empregadora, né? O que eu consigo mostrar para o colaborador, para a pessoa que possivelmente queira vir trabalhar para nós, que ela não vai encontrar numa outra empresa, ou se encontrar, vai encontrar com uma combinação de atributos diferentes, né? Qual que é a proposta de valor daqui, hoje? O que eu posso te oferecer quanto marca empregadora? Bia, o que você quer complementar aqui, alguma coisa? Acho que até a tua visão também, acho que você deve ter comprado umas brigas, acho que essa parceria, né? Acho que você ali também, porque acho que é um desafio também, né? Convencer outras pessoas dentro da organização a investir, e não é nem o dinheiro, é investir tempo e pessoas, né? Que acho que esse é o principal desafio. Então, eu queria te ouvir como foi essas conversas internas aí, principalmente. Bem, eu chamei o Caio. Brincadeira verdadeira. O Caio, não, de fato, assim, acho que quando a gente traz, né, o valor desta iniciativa, quando a gente traz os ganhos que a gente tem, no fundo, né, para e de novo, né, no nosso caso, a gente trouxe marketing junto conosco, né, é uma parceria, né, inclusive existe um comitê formado pelas duas áreas, né, e, sem dúvida, desta parceria, ao ver os dados, né, e acho que ao trazer os dados, ao trazer o valor comprovado do que isso traz, e falar a linguagem, inclusive, do marketing, né, então, assim, não existe o brand book, né, então, assim, e aí, né, existe a ambição da marca, e legal, e como que é para a marca empregadora, né, como isso se traduz do lado do colaborador, né, qual que é a nossa proposta de valor como marca empregadora, né, como isso vai ser traduzido em peças de comunicação. Então, é falar a linguagem do negócio, né, eu acho que, e com dados e fatos, né, tá fácil, né, então, acho que e assim, é uma jornada, né, Marinha, acho que foi passo a passo, ainda tem muitos passos, né, como o Caio falou, a gente talvez esteja no passo 10, ainda tem, sabe quantas dezenas de passos pela frente, ainda tem muito caminho pela frente, mas é algo que a gente está junto, né, e é algo que a gente percebe o valor a cada passo novo que se dá. É uma jornada e justamente por começar pelo autoconhecimento, ela agrega valor em todas as suas etapas, né, então isso que é o mais gostoso dessa jornada. Sensacional, não, muito legal e realmente, eu costumo dizer para as pessoas, né, tem que vivenciar, porque eu posso até contar um monte de história, como eu, né, contar a história no modo de dizer, quando eu estou nos eventos, curso, enfim, etc., né, ou até quem é cliente eventualmente meio específico, eu posso até, durante o processo comercial, posso falar um monte de coisa legal, bonita, mas tem que vivenciar para realmente entender e dar o devido valor, né? E é legal que mais empresas têm isso e estão investindo nisso. Fico super feliz de poder fazer parte dessa transformação de mercado. E como que é um pouco da estrutura de RH de vocês? Isso que eu queria entender, se for tem RH e o marketing especificamente para Employer Brand, eu queria entender um pouco, não só de EB, mas de RH, conta um pouquinho como é que vocês estão divididas lá. Legal. Bem, falando especificamente de gente de gestão, né, eu tenho um braço de performance e remuneração, onde a gente, de alguma forma, lá está olhando o equilíbrio meritocrático, né, na relação colaborador-empresa. Então, eles ficam separados, né, a única área separada de gente de gestão, das áreas do braço soft, né, que a gente sempre tem essa mania de falar soft. Mas nossa área de remuneração é bem soft também, né. Mas a gente tem um grupo de atração, né, onde eles têm não só a parte toda de atração de novos talentos, como aceleração dos jovens talentos, então dos estagiários, dos aprendizes, inclusão e diversidade e experiência do candidato e do colaborador. Então, a gente tem essas 3 iniciativas também dentro do grupo de atração. Do grupo de desenvolvimento, né, humano e organizacional, né, a Marin é que está aí encabeçando as frentes de desenvolvimento humano e organizacional. A gente tem Employer Branding, né, onde está lá a Marin, a gente tem gestão de cultura, engajamento, então a gente tem pulsos semanais, a gente tem aí várias iniciativas de desenvolvimento humano e organizacional. Comunicação interna, né, então, Employer Brand já é uma parceria, tem um comitê gestor junto com marketing. Comunicação interna, também a gente trabalha super alinhado com marketing,
né? Então, a gente tem um grupo que cuida de comunicação de todas as nossas iniciativas e comunicações do banco, promoção de qualidade de vida e celebração, também está nessa frente, né? Então, inclusive, fazendo aqui, né, vou fazer um pedacinho de merchan, a gente é uma das empresas signatárias do Mente em Foco, né? Então, é uma iniciativa que está crescendo, aí chamo outras pessoas a analisarem essa iniciativa e as empresas a serem signatárias dessa iniciativa, da gente acabar com o estigma de saúde mental no Brasil, né, e no mundo, porque o mundo todo precisa falar de saúde mental, e a gente precisa tratar a saúde mental como um tema necessário, urgente, né? Então, essa iniciativa de Mente em Foco também está dentro do grupo de comunicação interna. E tem as BPs, né, que atuam junto com os gestores e os colaboradores, visando a construção contínua de um ambiente melhor para todos trabalharem, né? Então, a gente acredita realmente que as BPs, elas estão junto dos times, e hoje no virtual mais do que nunca é fundamental a atuação delas, junto com os colaboradores e os gestores, buscando essa co-construção do melhor ambiente de trabalho possível. Posso complementar um pouquinho o que a gente estava falando a respeito do EVP? Pode, deve, estamos aqui para isso. Tá. Conforme a gente estava conversando... A Lover não... Eu ia brincar que a Lover não resistiu a voltar e complementar. Não, é porque eu achei importante a gente lembrar que nessa parte que eu comentei do autoconhecimento como empresa, né, parte fundamental é a participação dos colaboradores. Quem contou o que a gente tem de legal aqui não foi a Ju, não foi a Bia, foi o próprio colaborador, entendeu? Foram eles que trouxeram por que eles vieram ou por que eles estão aqui. Então, acho que nessa parte do autoconhecimento foi bom, essa parte do feedback também que a gente recebeu da galera, de escutar o que a gente tinha de diferente e de único, o porquê que elas estão aqui, o porquê que elas vieram trabalhar conosco. Não, isso é, quer dizer, é base, né, de construção de marca, eu diria, né? Marca, no nosso caso, marca empregador, mas é isso, a gente tem que saber ouvir, acho que é um ótimo ponto que você trouxe, um reforço, de novo, Ebelover, muito obrigado aí pela lembrança. Não, que, de novo, pra gente é tão óbvio, né, tipo, pra mim é passar batido, talvez pra vocês também, mas quem tá ouvindo a gente falou, realmente, talvez isso seja importante, então é um ótimo ponto, de novo, de não continuar achando pelos colaboradores, né, ou não é a visão da liderança, na visão de A, B ou C, né, existe uma mescla importante, uma mistura, costumo dizer que a gente bate no liquidificador e aí sai uma coisa legal e bonita, né, é assim que a gente constrói o EVP. E aí você estava falando dos processos, né, Bia, e Ju também, obviamente, pode complementar. Só que tem voltado lá para a experiência do colaborador, experiência do candidato e tal. E esse mundo remoto, né? Porque quando a gente fala de EB, a gente fala muito exatamente a parte para fora da experiência do candidato e para dentro da experiência do colaborador. E a gente está ano e meio praticamente aí de pandemia. Né? Não sei quando que a pessoa está ouvindo nosso podcast, mas estamos aqui gravando mais ou menos um ano e meio já da pandemia. O que vocês alteraram de processo? O que vocês aprenderam? O que melhorou? O que teve mais dificuldade? Eu queria entender um pouco desses desafios, chamemos assim, da pandemia frente a tantos processos. Bem, eu posso começar e já passo para a Marim. Eu acho que a pandemia acelerou várias iniciativas, né? Então, realmente a gente começou os pulsos semanais. Isso é muito bom, porque a gente, inclusive, vira e mexe, a Marim muda o roteiro para uma necessidade pontual, e isso é muito bom, né, porque o tempo todo a gente está corrigindo a rota, né, conforme a gente está navegando, né, juntos nessa caminhada, né, e o que é legal é que a gente tem, eu adoro, isso eu já tinha antes de eu chegar, eu adoro a nossa hashtag AlwaysBeta, né, a gente chama nosso ciclo de gestão de AlwaysBeta, porque não só por conta, né, de toda a questão de agilidade, né, que tem muito esse conceito por trás de sempre estar na melhor versão possível, a gente é muito libertador, né, eu também acredito nisso no desenvolvimento humano, né, não só no desenvolvimento organizacional, mas no desenvolvimento humano, né, acho que é propósito essencial do ser humano ser a melhor pessoa que puder ser. E eu sempre brinco, hoje eu sou melhor que ontem, amanhã eu vou ser melhor que hoje, né, e isso é muito bom e muito libertador, e a mesma coisa nós, né, a gente, sabendo que a gente pode ser melhor, toda semana ouvindo o colaborador, a gente vai corrigindo a rota, né, claro que tem milhões de coisas para fazer ainda, mas a gente é um caminho, é melhoria contínua, né, e a gente realmente acredita que pode ser melhor amanhã.
Mas eu deixo para a Marinha aí complementar com outras iniciativas que nós trouxemos a pandemia acelerou, ou implementou, no caso do Mente em Foco, né? Uma iniciativa como Mente em Foco que eu acabei de falar, provavelmente não existiria se não fosse a pandemia, né? Bom, o que a pandemia trouxe de aceleração ou de mudança que agregou para nós, eu acho que principalmente a respeito de ritos, né? Ritos e rituais, as nossas práticas, as cerimônias, o como que a gente comunica, o como que a gente se conversa, o como que a gente faz cadência desses assuntos, né? Então, a comunicação cada vez mais se mostrou algo essencial e que realmente faz diferença na vida de todo mundo, né? Como que a gente faz para as pessoas estarem minimamente envolvidas, para elas saberem o que está acontecendo no negócio, o que está acontecendo na empresa. O papel do gestor cada vez ficou mais importante nesse contexto também, né? De conseguir passar para o time o contexto. Eu vejo também toda a parte de Candidate Experience e onboarding. Para mim foram os 3 principais tópicos que a pandemia acelerou, tirou do papel muita coisa e que se mostrou essencial nesse contexto, especialmente do como que a gente faz para conseguir integrar a pessoa nesse contexto estranho, né? Que não é um home office normal, porque você não tem o restante da vida, você vive dentro de casa, você tem sua rotina, sua família, a criança está em casa, o cachorro está em casa, e você tá dentro do escritório, basicamente, né? Então, como que você faz para reduzir a curva de aprendizado? Como que você faz para essa pessoa se sentir em casa? Como é que você cria senso de pertencimento? Como é que essa pessoa se sente recebida pelo time, pelo gestor? Então, foram algumas perguntas que foram surgindo e, de novo, né? Como que a gente faz isso daí com consistência e coerência? Virou uma incógnita, né? Virou um enigma que a gente teve que aprender com o carro andando. Always beta. Tá explicado. Exato. Adorei do Always beta. Acho que vocês adotarem isso, achei incrível. Deveria ser... Não gosto de falar que é copy-paste, mas acho que é uma boa maneira de ser, né, para muitas empresas, porque é exatamente isso, né? A gente está falando de pessoas, de sentimentos, de experiências, e tudo isso muda a cada dia, vai, para algumas mais, outras menos, mas enfim, acho que esse aprender sempre, fazer sempre é super importante. Incrível. Bom, bora pro bate-bola? Preparadas? Bora. Então tá bom. Não, a Bia não tá. Então, já que a Bia não tá, vou começar pela Ju. Ju, dica de leitura, pode ser de EB, pode ser de negócio, pode ser da sua vida, o que você quiser. Você pode também falar, não leio, tá tudo bem também. Dica de leitura. Olha, eu costumo ler muito, ouvir, né, no caso, audiobook, e costumo ler muito artigo, tá? Então, eu sou da galera da leitura mais dinâmica. Eu leio livro ocasionalmente por conta do tempo, mas eu sou da leitura mais dinâmica. Eu sou, não vou dizer New Generation, mas assim, tô no meio do caminho, sabe? Bia. Eu já sou old school, eu já adoro um livro de papel, tenho Kindle, comprei última geração, capa maravilhosa para ficar dentro da gaveta. O último que eu li, O que Faz a Diferença, da Fátima Zorzato, foi o que me deu vontade aqui o coração contar. A Fátima aqui nesse livro, ela, bem, é o que eu acabei de ler, li agora no início de junho. O que ela trouxe aqui, né? Ela trouxe um pouco das principais características das pessoas bem-sucedidas, né? E o que levou as oportunidades e os desafios que levaram as pessoas ao topo. Só que o que eu ainda não dei esse feedback para ela, mas vou dar. Ela trouxe, gente do céu, ela trouxe milhões de pesquisas, milhões de dados. Então, assim, é tudo recheado de realidade de vários executivos que você já vai ter ouvido falar por aí, com pesquisas proprietárias e várias outras pesquisas do mundo todo. Então, nossa, é uma delícia de ler. Já gostei. Apesar de publicitário, eu sempre falo, eu adoro dados e fatos, né? No nosso dia a dia, no nosso CB, inclusive, né? Guia a vida, muda tudo, muda qualquer tomada de decisão. Agora vou inverter, começar pela Bia. Bia, uma pessoa ou mais de uma pessoa que te inspira? Nossa, são tantas as pessoas que me inspiram, né? E eu, como atuo, não só em gestão, atuo também com experiência do cliente e companhia. Então, mas vou para a Oprah Winfrey, no sentido da história, no sentido de ser mentora, ser mentorada, no sentido de um olhar muito mais amplo para a vida e de que não é dela, né? Não foi ela que fez a maratona em tempo recorde, mas justamente aquele conceito, né, de que o ser humano é ilimitado,
né? Acho que, claro, isso não veio mais recente, esse conceito veio da corrida, mas ela já vinha falando disso há muito tempo, né? E como eu li a biografia dela muitos anos atrás, não adianta, eu penso nela sempre. E eu acabei de falar de mentoria agora há pouco, então assim, ainda estou com ela na cabeça, né? Porque ela é uma das pessoas que... Legal. Ju? De bate pronto, lembro direto do Barack Obama, tirando parte política, sem posicionamento, mas assim, para mim ele é exemplo de liderança gentil. Então, por isso que eu sempre lembro dele quando pedem uma referência de pessoas que eu me inspiro. Demais. Não, baita referência. Agora, vamos lá. Vou começar, deixa eu ver agora. Ju, Bia, vamos lá. Para o ímpar, pum. Agora eu vou para a Ju. Ju, você ganhou para o ímpar. Uma empresa que você admira, que você, por boas práticas, por inovação, enfim, seja lá pelo quê, que empresa ou empresas você admira? Não vale a sua própria, daqui a pouco eu chego nela. Não, por incrível que pareça, não foi o primeiro nome que apareceu, mas muito por influência também da Bia, né? A Disney. Por quê? Eu acho que eles conseguiram transformar numa empresa, transformar um sonho numa empresa, né? E conseguem vender isso daí de uma maneira muito estruturada, entendeu? Então, sem deixar a parte do encantamento, mas também continuam sendo uma empresa e são consistentes nas entregas e nas ações. Então, me veio de cabeça também a Disney. E eu vou ficar na Disney. Foi o melhor curso da minha vida aconteceu na Disney, né? Então, se você, ainda por cima, aprende lá como eles fazem, nossa, aí é difícil vencer. Ó, tá vendo? Não tem como, cara. E se não tivesse pandemia, juro que eu estaria lá daqui a 2 meses. Eu não tinha vontade de ir pra Disney, até conheci a Bia, ela me fez ter vontade de ir pra Disney. Contrata a Bia, né? Tipo... Vai ser a tia Bia, né? Tinha a tia Estela na minha época, agora tem a tia Bia. A excursão. Não, mas é demais. Acho que assim, é uma referência para muita gente. Tem gente que até não fala, até para sair, entrar tudo mais do mesmo, mas não tem como não admirar. Inclusive, tem vocês que gostam, não sei se vocês assinam a Disney Plus, o canal, tem uma série lá deles que chama Imagineering, que é a imaginação dos engenheiros. Como é que eles fazem? Pô, é demais. Eu gosto também. Não assisti toda ainda, mas cada espacinho que sobra aqui no meu dia a dia, entre bebê, família e todo o resto, eu assisto um pedacinho, porque é demais. Fica também a indicação aí. Ninguém me pediu opinião, mas estou dando a minha aqui também. Vamos lá, agora sim o momento Digio, o momento EVP. Bia, por que alguém tem que escolher o Digio para trabalhar? É agora que o podcast dá aquela tremida e começa a chegar um monte de currículo. O trabalho conosco daquele salta nesse momento. Oba! Por que Digio? Bem, temos vagas, então, por favor, mandem, se inscrevam, estamos te esperando. Mas acho que a gente acho que a autenticidade, né? Acho que o espaço de ser quem se é, né? E eu faço questão de ser eu mesma. Às vezes, realmente, eu pareço uma maluca, né? Hoje mesmo a gente estava numa reunião e a Valéria, né, que trabalha conosco e vocês em breve conhecerão, andando com o computador junto. E aquele computador virando, como se ficando enjoada na reunião. Eu falei, nossa, quase falando, Valéria, para. Aí eu lembrei que na festa de final de ano eu fiquei dançando com o computador, né? Não sei se a Marinha lembra, eu dancei com o computador. Eu falei, e tudo bem. Então, assim, esse nível de autenticidade, né? Nossa... A responsável por RH dançando com o computador na festa? Sim, dancei com o computador. Ju. Tá, vamos lá. Por quê? Momento EVP, momento de você brilhar, momento Digio Lover, EB Lover, momento seu. Bora. Uma coisa que sempre teve aqui, que apareceu muito no momento daquela jornada de imersão que a gente comentou, né, de autoconhecimento, de entender quais são os nossos atributos e que sempre foi aqui do Digio, é o construindo juntos. Então, muita oportunidade de fazer acontecer, entendeu? Então, você tem as possibilidades são infinitas. Tem oportunidade para propor, para criar, para planejar, para estruturar. Então, construindo juntos. Aqui você vai ter a oportunidade de fazer acontecer, entendeu? Excelente. Então, depois o dia que sair isso aqui, vocês comparam lá, de verdade, o site de carreira de vocês vai ter um salto que as pessoas vão lá, vão querer conhecer, vão querer ver. Vamos lá. EBB também, de novo, a gente não está aqui para contratar, mas... Toda vez que a gente fala, isso que eu costumo dizer também, toda vez que a gente fala com algum público, pode ter 5, 10, no nosso caso a gente tem uma média de 200 pessoas que ouvem o nosso podcast, essas pessoas vão lá, né, e vocês estão falando em nome da empresa, não só neste momento, mas, poxa, gostei do que a Bia falou, a Ju comentou um negócio interessante,
acho que eu vou conhecer um pouco melhor essa empresa. De novo, indiretamente, a gente acaba trabalhando a marca empregadora, mesmo, né, falando eventualmente até de outros temas. Para a gente fechar o nosso bate-bola maravilhoso, vou começar com a Bia, vou dar a chance da Bia aí. Hora de brilhar de novo, Bia. Uma frase de efeito, aquela coisa, frase de cabeceiro, o que os nossos EB-lovers, né? Qual que é a frase da Bia para os nossos? Você é mentora, palestrante, influencer, você deve ter várias frases, mas escolha só uma para compartilhar com a gente. Eu já falei, eu sempre gosto muito do seja a melhor pessoa que você puder ser, né? E acho que é ser no absoluto, né? Não no relativo. Então, é você com você mesmo. Seja a melhor pessoa que você quer ser, né? E não que os outros querem que você seja. Excelente. Ju? Não chega a ser uma frase de efeito, mas é algo que eu tenho pensado muito, especialmente nesse contexto de pandemia, ou aprender a demonstrar vulnerabilidade, sabe? E vulnerabilidade não é fraqueza, pelo contrário. Então, a gente aprender a se colocar em posição de vulnerabilidade e o quanto que isso daí traz de aprendizado pra gente. Excelente, ótimo ponto, ainda mais num momento maluco, todo mundo lotado de reunião, não sei o que lá, puxa, aquela coisa, aquela pressão, enfim, acho que é ótima reflexão, acho que você trouxe aí, de novo, uma frase não, mas consideração final incrível. Bom, antes de eu agradecer, enfim, aquela coisa toda, onde é que a Juliana se esconde, onde que eu acho a Bia, redes sociais, enfim, qual que é o melhor canal ou melhores canais para achar vocês? Bem, LinkedIn, Bia Nóbrega, Instagram, Facebook, também a Bia Nóbrega, no YouTube, Auto Coaching, né, eu acabei criando um canal ali onde eu gravo vídeos de desenvolvimento que as pessoas pedem o conteúdo, e aí eu chamo de Auto Coaching porque no fundo é isso, né, acho que você pode fazer coaching com você mesmo, né, e o coaching é refletir, né, então quais são as perguntas que você faz para si que te levam a um outro patamar. E é isso. E bianobrega.com.br também lembrei, tem o site. Muito chique. Vai, Ju, sua vez. Quero ver, você tem que ter no mínimo 6 canais também, quero ver. Oh, meu Deus, ainda sou aprendiz nessa etapa. Vocês me acham no LinkedIn, juliana.marim. Tô por lá. Maravilha. Meninas, muito obrigado. De novo, a gente sabe aqui, né, piada interna, o perrengue que foi para chegar até aqui, quanto tempo foi, não sei o quê, gravação que some, enfim, a gente sabe. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela paciência, pela parceria de vocês, pela aula aqui, né, e pela sua influência positiva, pela simpatia também de vocês aqui, é super importante. De novo, mais pessoas, quanto mais gente tem acesso ao conteúdo, mais gente se inspira, mais gente vamos se conectar com vocês também para entender, benchmark, aquela coisa toda. De novo, quanto mais pessoas conseguirem evoluir, né, de novo, o nosso papel é profissionalizar cada vez mais, né, um tema que a gente é super apaixonado aqui, todos os EB-lovers. Legal? Pessoal, muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigada. Você ouviu o EBBcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.